Na nossa comunicação diária, então nós não usamos apenas a nossa voz para comunicar, para dizer, para passar uma mensagem, mas o nosso tom de voz, o nosso semblante, né, facial, todo o nosso corpo, as nossas mãos, as nossas pernas, tudo em nós se comunica e contribui para aquilo, para aquela mensagem que queremos passar. Mas e aí, na mensagem escrita, como é que nós vamos estar passando esse sentimento? Como é que nós vamos estar enfatizando aquele texto, aquela mensagem que queremos dizer? Então, para isso, nós temos aqui os instrumentos, recursos muito importantes que são os sinais de pontuação. E nós vamos começar com os sinais de pontuação, nós vamos começar lá pelo final. Isso mesmo, o ponto final. Então, tenho aqui a frase. O ano 2020 ficou marcado pela pandemia. Foram dias difíceis para toda a humanidade. Então, finalizei aqui, né, este texto. Mas eu usei esse ponto final aqui no final e usei ele aqui também. Então, aqui fica claro que o ponto final não é apenas para chegar no final da minha redação, do meu texto, da minha história, mas eu posso usá-lo também para separar períodos, para separar construções, para separar aquele parágrafo comprido, né, que eu vou fazer lá na minha redação. Então fica aqui correto, fica certíssimo. Eu poderia sim também usar aqui no caso uma vírgula, mas esteticamente está muito mais bonito assim, está organizado o meu texto, então podem fazer sim o uso aí do seu ponto final para separar o seu parágrafo. Agora, ponto e vírgula. Então, nós já conhecemos o ponto, sabemos que o ponto ele é uma pausa longa, né? Ou até que dá o final do seu texto. E a vírgula é uma pausa mais leve, mais curtinha. Mas quando nós usamos esses dois pontos juntos, chamamos de ponto e vírgula. Então, aí é um sinal gráfico utilizado na produção de textos para indicar uma pausa que seja maior que a vírgula e menor que o ponto final. Então, nós temos aqui o exemplo. As matérias que temos que estudar para a prova são. Então, aqui eu vou ter ideias mais longas, eu vou estar enumerando essas matérias que eu tenho que estudar para a prova. Então, eu estou usando aqui na minha frase um espaço maior. Então, para separar cada uma dessas matérias que eu vou estudar, então eu coloquei aqui ponto e vírgula. Então, eu irei estudar o quê? Literatura brasileira, literatura portuguesa, e separando sempre com ponto e vírgula, ó, sintaxe e períodos compostos, ponto e vírgula, morfologia e classes morfológicas. Sim, aqui nós também podemos enumerar usando a vírgula, mas no caso, como eu disse, eu estou utilizando espaços maiores, é melhor que eu coloque ponto e vírgula. Lembra as frases que nós, quando a gente está começando, iniciando nossos estudos? Ah, fui à feira, vou comprar batatinha, vírgula, tomate, vírgula, cenoura, vírgula. Então, em espaços menores, sim, cabe a gente colocar a vírgula. Nesse caso aqui, como eu já disse, nós vamos estar utilizando ponto e vírgula. Também usamos o ponto e vírgula para a omissão de verbos. Então, sempre na sala de aula, ao produzir texto, a professora fala: meninos, cuidado aí com essa repetição de palavras, né, no seu texto. Então, olha aqui esta frase, onde eu poderia estar repetindo um verbo. Olha, Rafaela estava com os amigos, José estava com seus pais. Estava, estava. Eu poderia retirar, né, esse verbo estava e usar apenas uma vez? Sim. No lugar dele, eu vou colocar aqui o ponto e vírgula. Então, como ficaria a minha frase? Rafaela estava com os amigos, José com os seus pais. Tá vendo? Que a frase ficou super entendida, mais curtinha e mais bonita, sem precisar aí dessa repetição de palavras. 2 pontos. Então, aqui, 2 pontos. Para que servem os 2 pontos? Primeiro, nas explicações ou esclarecimentos. Então, eu vou explicar, eu vou esclarecer sobre uma informação, por exemplo. Na matemática, as 4 operações essenciais são. Então, antes de começar a citar essas 4 operações essenciais, eu coloco aí antes os 2 pontos e agora eu vou citar adição, subtração, multiplicação e divisão. 2. Nos discursos diretos e indiretos também eu vou usar os 2 pontos.
Por exemplo, eu estou escrevendo ali, narrando um conto, e no meu conto tem as falas das personagens. Então, cada vez que o personagem for usar a sua voz para falar, para dialogar, antes de começar essa fala, eu vou indicar ali a fala usando os 2 pontos. Olha aqui. Então, após ouvir atentamente a pergunta da professora, José respondeu. Tá vendo? Olha, antes de começar o que foi que José respondeu, nós indicamos aqui a fala de José com esses 2 pontos. Ele respondeu o quê? Não estou preparado para a prova. E também no discurso indireto, não necessariamente vai estar indicando ali a fala da personagem, mas tipo um narrador em terceira pessoa, alguém que conta a história. E ao contar a história, ele quer dizer o que foi que o personagem disse naquele momento. Então, antes de dizer o que o personagem disse, a gente usa os 2 pontos. E logo após vem aí o que foi que o personagem disse. Então, assustada, a vítima gritava, 2 pontos, abre aspas, socorro, socorro, fecha aspas. Também usamos nas citações, 2 pontos, né? Quando eu quero indicar uma citação daquele poeta, uma frase que eu gosto muito de um poeta, de um escritor famoso, e eu quero citar ali no meu texto, na minha redação. Olha o exemplo. Já dizia o poeta português Fernando Pessoa. Então, antes de colocar a minha frase, eu coloco aí, eu indico que a frase vai vir logo após os meus 2 pontos. Qual é a frase? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Lembrando sempre que aqui colocamos as frases sempre em aspas. Indicamos as frases anteriormente com 2 pontos e esta frase é fechada em aspas, com aspas. 5. Nas enumerações. Então, eu vou citar, eu vou enumerar, como já disse anteriormente, e aqui mais um exemplo. Os planetas do sistema solar são 2 pontos. Quais são eles? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. E agora, ponto de exclamação. Esse sinal aí ninguém conhece. Para que serve o ponto de exclamação? Então, colocado em frases que denotam sentimentos como a surpresa, desejo, susto, ordem, entusiasmo, espanto. Que horror! Ganhei! Então aí nós colocamos o sinal de exclamação, né? Para indicar que essa surpresa, esse desejo, esse entusiasmo todo. E o ponto de interrogação nós usamos para perguntas, para fazer aquela pergunta bem direta. Então, olha aqui, quer ir ao cinema comigo? Não se esqueça de quando você fizer uma pergunta, usar o ponto de interrogação. Será que eles preferem jornais ou revistas? Pronto? Entendido aí, gente, sobre o ponto de interrogação? E agora eu posso usar ponto de interrogação e ponto de exclamação numa mesma frase? Claro que podemos. Olha aqui esta surpresa. Então, eu quero indicar aqui, né, aquele momento que chega um presente para você e você abre a porta e diz, um presente para mim? Então, aquele espanto, aquela surpresa, uma interjeição, nós usamos, cabe muito bem aí, esses 2 pontinhos lindos, que é a interrogação e a exclamação juntos. Na verdade, aqui você não está fazendo uma pergunta, mas você está demonstrando esse seu sentimento de surpresa. Então, use e abuse nesse momento dos 2 pontos juntos. Agora vamos para as reticências. Então, essas reticências aí, os 3 pontinhos, eles vão nos servir muito para aquele momento de interrupção de ideias, para aquele nosso momento de indecisão, para momentos de sentimentos e quando queremos contar sobre os nossos sentimentos e interrupção do discurso. Então, olha, quanto às tarefas, eu fico cansado só de pensar em tudo o que preciso fazer. Então, aqui a pessoa interrompeu a ideia colocando 3 pontinhos, não citou aqui o que precisa fazer. Sabe que são muitas coisas. Talvez, tá vendo? Olha aqui de novo, mais uma interrupção de ideias, colocando aqui 3 pontinhos. Amanhã me organizo mais. E aqui, daquele momento nosso de sei lá, não sei, né? Um momento de indecisão, também nós usamos as reticências. Não sei se devo aceitar o convite. Então, tá aqui, né? A pessoa está indecisa, não sabe.
Quero ir, mas eu tenho os meus receios. E aqui, para quando também demonstramos sentimentos, nós estamos contando sobre algo que ocorreu. Então ali a pessoa, né, chorosa, falando, tanto fiz por ele, por ela, né, sem ajuda, e foi colocando reticências na sua fala, porque não queria contar muito, só estava mesmo traduzindo ali a sua emoção, a sua emotividade naquela hora ali, sozinha, né, reticências, mas consegui. E aqui a interrupção do discurso. Então, olha, quando você lê um artigo, você lê um trabalho científico muito importante, tem ali a frase, né, de um autor, do autor daquele artigo muito famoso, você quer acrescentar, enriquecer mais o seu texto científico, e você não vai escrever tudo o que o escritor disse, e você pode interromper o seu discurso, colocando aqui entre parênteses, reticências, fecha o parêntese, porque aqui a gente sabe que teria algo antes que aquele autor disse, mas você só queria destacar um trecho, né, daquele discurso, daquela mensagem. Então, antes ou no final também pode ser que às vezes tem algo mais a dizer, mas você só destacou essa parte, você começa aqui colocando as reticências entre parênteses, e se não, ainda não foi o final, você também pode terminar, no caso aqui, o seu texto colocando a mesma coisa, reticências entre parênteses. Certo? Então, a expansão do terrorismo que mata homens, mulheres e crianças destrói patrimônio da humanidade. Essa daqui foi uma citação aí retirada, né? Mas que não está o texto todo aqui. Então, no início aqui nós sabemos que teria algo mais a dizer. Agora vamos para as aspas. Então, as aspas, elas nos servem muito bem quando nós queremos destacar algo, como eu disse lá na questão dos 2 pontos, para citar uma mensagem bonita, mas aqui eu vou estar falando não dos 2 pontos, mas nós vamos estar fechando aqui com as aspas. Jesus disse, essa frase linda aqui de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, eu destaquei essa frase abrindo aspas e fechando aspas. Aqui, eu posso também destacar uma metáfora usando aspas. O menino estava nadando em lágrimas. Então, aqui nós sabemos que ninguém nada em lágrimas. A gente nada em águas, do rio, do mar, da piscina. Mas aqui eu destaquei aqui essa palavra nadando, ó, destaquei com aspas, abri aspas e fechei aspas, porque é uma metáfora, uma maneira de dizer que o menino estava chorando muito. Então, mais um exemplo aqui para vocês, que não só com metáforas, mas também para ironias, né? Quem foi o esperto que fez isso? Então, eu estou ironizando aqui a minha fala. Na verdade, eu não queria dizer que a pessoa era esperta, mas isso aí eu queria traduzir um xingamento aqui. Então, quem foi o burro que fez isso? Mas eu disse, né, educadamente ali, quem foi o esperto, entre aspas, abre aspas, fecha aspas, que fez isso. Ok? E aí, o travessão. Travessão, para que serve o travessão? Serve aos nossos discursos diretos, né, quando nós queremos escrever um diálogo, né, entre personagens. Oi, tudo bem? Então, aqui o travessão, indicando a fala do primeiro personagem. O outro personagem vai responder sim, e você? Então, também coloquei aqui um outro travessão. Mas travessão não é usado apenas para discursos, para diálogos. Também nós podemos usar travessões para destacar, por exemplo, algo que eu quero colocar no texto, mas eu não deveria colocar aquilo no texto, né? Então, aqui, olha, por exemplo, aquela mulher, respeitável dama, então eu queria dizer que aquela mulher, né, eu queria enfatizar aqui que ela era uma respeitável dama, mas isso não deveria estar no meu texto, então eu destaquei aqui com esses travessões. Poderia colocar também parênteses, mas nós colocamos aqui os travessão, que ficou muito legal também, o travessão, e continuei, que eu queria dizer sobre aquela mulher. Então, aquela mulher, respeitável dama da sociedade, certo? Então, pode também estar fazendo esses destaques aí na sua redação, mas não use e abuse muito não, vá devagar, viu? Vá devagar com esse recurso aqui. Como as palavras que a gente não deve ficar repetindo muito na nossa redação, também não devemos ficar repetindo muito esses destaques aí, usando o travessão. Certo, gente? Então,
E agora aí falei, né, sobre o parêntese, né, que a gente pode estar usando, tanto quanto usamos o travessão para destacar as palavras. Aí o parêntese, ele serve também para isolar o comentário, uma explicação, uma reflexão. Então, quando vi que ele estava ficando nervoso, então aqui, ó, eu isolei e principalmente impaciente, eu coloquei aqui entre parênteses, porque eu queria também estar falando aqui, destacando aqui como estava o estado daquela pessoa naquele momento, né? Como ele estava se sentindo. Coloquei que ele estava, além de nervoso, entre parênteses, principalmente impaciente. Então, eu o quê? Fiquei calado, certo? Então, aí viram aí sobre um resumo geral sobre os sinais de pontuação. Agora peguem aí o bloco de atividades que nós vamos agora aprender na prática.